Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de equações algébricas é o seguinte: faça o que é pedido em cada item a seguir. No item A, a equação de grau 4 só admite raízes reais. Sabendo disso, mostre que todas são irracionais. Para resolver o exercício, iremos utilizar o teorema das raízes racionais, que diz o seguinte: uma equação polinomial de coeficientes inteiros poderá ter como raiz a razão entre os divisores do termo independente e os divisores do coeficiente dominante. Então, é a razão entre os divisores do termo independente e os divisores do coeficiente dominante. O termo independente é igual a 12, então os divisores de 12. Vamos decompor 12 em seus fatores primos para determinar os divisores. Então, decompondo 12 em seus fatores primos, vamos ter como divisor de 12 os seguintes valores: mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, 2 vezes 2, 4, então mais ou menos 4, 2 vezes 3, 6, então mais ou menos 6, e mais ou menos 12. Agora o coeficiente dominante acompanha o termo de maior expoente, então o coeficiente dominante é igual a 1. Os divisores de 1 são, portanto, mais ou menos 1. Então, como é uma razão, é uma divisão de dois números, vamos ter como candidato às raízes os seguintes números. Como estamos dividindo por mais ou menos 1, serão os divisores de 12. Então, os candidatos às raízes são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e mais ou menos 12. Devemos testar cada um dos números candidato à raiz, substituindo o valor de x na equação. Ao substituir o valor de x pelo candidato à raiz, o valor numérico do polinômio deve ser igual a zero. Portanto, temos aqui 12 candidatos à raiz. Faremos isso de forma computacional, utilizando o GeoGebra. Temos no vídeo o gráfico da função em questão. Observe que existem 4 raízes, que são os pontos onde o gráfico intersecta o eixo x. Do lado esquerdo do vídeo, temos os valores de x que deveremos testar e o respectivo valor numérico. Observe que ao substituir o valor de x pelo candidato à raiz na equação, o valor numérico do polinômio, todos eles são diferentes de zero. Logo, como são 4 raízes reais, nenhuma delas é uma raiz racional. Todas elas são raízes irracionais. Portanto, como o enunciado diz que só admite raízes reais, e no gráfico nós verificamos que existem 4 raízes reais, logo todas elas são raízes irracionais. Vamos agora para o item B. No item B, resolva essa equação sabendo que x elevado ao quadrado menos 3 divide esse polinômio. Então, vamos dividir o polinômio do enunciado, fornecido pelo enunciado, por x elevado ao quadrado menos 3. Então, vamos colocar aqui no quociente x elevado ao quadrado vezes x elevado ao quadrado, x elevado a 4. Fazemos a transposição com o sinal oposto, então é menos x elevado a 4. Depois x elevado ao quadrado vezes menos 3x elevado ao quadrado, transpondo com o sinal oposto, mais 3x elevado ao quadrado. Fazemos a soma. X elevado a 4 menos x elevado a 4 será igual a zero. Repetimos aqui menos 2x elevado ao cubo, menos 7 com mais 3, menos 4. Então, menos 4x ao quadrado. E abaixamos o próximo termo, que é mais 6x. Inserimos no quociente agora, menos 2x. Então, menos 2x vezes x ao quadrado, menos 2x elevado ao cubo, fazendo a transposição com o sinal oposto, mais 2x elevado ao cubo. Depois, menos 2x vezes menos 3, mais 6x, transposição com o sinal oposto, menos 6x. Fazemos a soma, será zero, menos 4x elevado ao quadrado, e aqui será zero, abaixamos o 12. Inserimos agora no quociente, menos 4, então menos 4 vezes x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, transposição com o sinal oposto, mais 4x elevado ao quadrado. Menos 4 multiplicado por menos 3, mais 12, transposição com o sinal oposto, menos 12. Fazendo a soma, vamos ter 0, menos 4 com mais 4 é 0, e mais 12 com menos 12 também é 0. Então, o resto 0. Logo, podemos determinar as raízes do polinômio de grau 4, determinando as raízes dos dois polinômios de grau 2. Para isso, vamos igualar
os dois polinômios de grau 2 a zero. Então, x elevado ao quadrado menos 3 igual a zero, x ao quadrado igual a 3, x igual mais ou menos raiz quadrada de 3, portanto, x igual raiz quadrada de 3 ou x igual a menos raiz quadrada de 3. Determinamos duas raízes do polinômio de grau 4, agora vamos determinar as outras duas raízes, igualando o outro polinômio de grau 2 a zero. Então, vamos ter x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a zero. É uma equação do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara. Discriminante b elevado ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado será menos 2 elevado ao quadrado menos 4. Multiplico o coeficiente a, que é 1, coeficiente c, que é menos 4. Então, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1 menos 4, mais 16. O discriminante é igual a 20. Determinando o valor de x, menos b, mais ou menos, raiz quadrada do discriminante, dividido por 2a. Então, vamos ter menos, coeficiente b é menos 2, então menos menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 20, dividido por 2, que multiplica 1. X, portanto, igual, negativo com negativo positivo, 2, mais ou menos, raiz quadrada de 20, vamos decompor 20 e seus fatores primos. Compondo 20 e seus fatores primos, vamos ter que raiz quadrada de 20 será igual a 2 raiz quadrada de 5. Então, 2 raiz quadrada de 5 dividido 2 vezes 1, 2. Então, o primeiro valor de x será o seguinte, 2 dividido por 2 é 1, mais 2 dividido por 2 é 1, multiplica a raiz quadrada de 5, então 1 mais raiz quadrada de 5. E a outra raiz, da mesma forma, 2 dividido por 2 é 1, menos raiz quadrada de 5. Então, o conjunto solução será raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 3, 1 mais raiz quadrada de 5, e 1 menos raiz quadrada de 5. Vamos verificar novamente a solução gráfica. Temos agora a solução gráfica com as coordenadas das raízes. Então, menos 1,73, que é menos raiz quadrada de 3, 1,73 raiz quadrada de 3. E as outras duas raízes, 1 menos raiz quadrada de 5, que é menos 1,24, e 1 mais raiz quadrada de 5, que é 3,24. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.